Fala aí, pessoal. Como prometido, eu estou gravando mais um vídeo. Agora eu vou falar de uma passagem que eu estive pregando nas 12 horas de adoração e oração na nossa igreja aqui. E foi uma palavra assim que falou muito ao coração da igreja, e eu vou estar falando um pouco mais sobre esse texto que fica em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. E eu vou tentar falar bem resumidamente. É claro que eu gastei aí 1 hora e 20, mas eu vou tentar assim, ser bem breve naquilo que eu quero dizer agora. Então, a partir do verso 15, ele vai dizer: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu entendo que quando Paulo ele escreve essa passagem, o Espírito Santo ilumina Paulo para dizer isso. Paulo começa recomendando aos cristãos de Efésios para que eles vivam como sábios e não como tolos. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que a maneira tola de viver a vida, para Paulo, é justamente se entregando às libertinagens, se entregando à devassidão, se entregando a toda a concupiscência da carne. Então Paulo está recomendando aos Efésios que não vivam dessa maneira, mas vivam como sábios. E ele enfoca que aproveitando bem o tempo. Então, para Paulo, uma das maiores importâncias da vida cristã é aproveitar bem o nosso tempo, como nós aproveitamos o nosso tempo. Então, é uma palavra importante para esses dias, porque os dias são maus. E nós vemos uma geração marcada justamente pela perda do tempo, ou gastar o tempo em coisas que não são edificantes, ou pior, distrações em que nós acabamos perdendo aquilo que realmente é essencial. Então, Paulo, eu percebo que ele está nos recomendando a aproveitar e sabermos viver bem esse tempo. Nós percebemos que, dentro disso aqui que Paulo está falando, uma das coisas mais importantes que nós devemos hoje é perceber aquilo que é entretenimento na nossa vida e aquilo que realmente importa. E Deus, ele nos chama para viver uma vida de virtudes. E o que é uma vida de virtudes? É aquela vida onde você emprega todo o seu tempo em qualidades, em talentos que o próprio Deus te deu. Esse é o primeiro ponto que eu quero focar. Isso tem mais um aspecto humano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que atividades nossas da vida em que elas nos tornam melhores do que nós somos. Por exemplo, uma pessoa que estuda um instrumento musical, isso não é um entretenimento, isso é uma virtude. Ela está desenvolvendo algo, um talento que o próprio Deus deu. Até porque, se nós olharmos a questão musical, ela é uma questão que ela é comunicada do divino para o humano. Não é algo que é somente do humano. É algo que também se comunica com o divino, até porque a Bíblia diz que nos céus há louvores, há cânticos. Então, a música, ela nasce antes do homem e ela é comunicada ao homem. Então, isso é uma virtude do homem. As artes são uma virtude do homem. Então, Paulo, o trabalho é uma virtude do homem, até porque o trabalho é algo que Deus coloca na vida do homem. Então, são coisas que trazem virtude para o homem, edificam a vida do homem. Então, Paulo ele está recomendando para que nós vivamos essa vida virtuosa, uma vida em que nós aproveitamos bem o tempo, aonde nós empregamos o nosso tempo em atividades
que elas vão gerar virtudes em nós. Diferente de uma atividade que não tenho nada contra, porém ela não agrega valor nenhum, é você simplesmente assistir uma série de TV, sem muito conteúdo, sem talvez um conteúdo bem assim de baixo nível, e um filme que não vai te agregar valor nenhum, é somente um entretenimento. Nada contra o entretenimento. O problema é quando o entretenimento ele se torna o ponto central da nossa vida, que é o que nós estamos vendo, uma geração inteira girando em torno do entretenimento. E as qualidades virtuosas estão sendo deixadas de lado, o conhecimento, as áreas intelectuais, a música, a arte, tudo isso tem sido jogado de lado. E nós temos vivido uma vida praticamente inútil, fútil, aonde nós colocamos as coisas fúteis no ponto central. E isso é muito grave. E Paulo está nos recomendando para que nós não vivamos essa vida dessa maneira, mas como cristãos possamos viver uma vida em que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo, empregar no nosso tempo em coisas que realmente valem a pena. Esse é o enfoque que Paulo está colocando aqui. E a segunda coisa que eu quero falar tem a ver com o verso 18, que na minha opinião já é uma virtude espiritual. Nós falamos de virtudes materiais, como viver uma vida boa, humanamente falando. Não que essas coisas não tenham, na minha opinião, uma implicação espiritual. Só que agora nós vamos falar de uma qualidade mais espiritual ainda. Mais espiritual no sentido. Então o Paulo vai dizer, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então Paulo está dizendo, olha, o suprassumo de uma vida virtuosa, de uma vida em que você aproveita bem ela, o seu tempo, é uma vida em que você constantemente está se enchendo do Espírito, aonde você está buscando o tempo todo se encher do Espírito, estar mais próximo de Deus, estar se alimentando dele cada vez mais, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo que esse é o ápice de uma vida virtuosa. E ele vai fazer um paralelo com o vinho. E ele vai mostrar que o vinho, olha, não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, ou seja, coisas inúteis. Olha, não se encham de coisas que são inúteis. Podemos fazer um paralelo do vinho com o entretenimento. Podemos associar o vinho aqui como entretenimento. Olha, não se encham de entretenimento, de coisas fúteis. Até porque o vinho aqui, qual é a maior característica do vinho? É quando a pessoa ela bebe para fazer o quê? Esquecer os problemas dela. E quando o cara assiste uma série de TV ou vê um filme ou senta, ele está querendo o quê? Chega do trabalho cansado, exausto, ele quer esparecer, ele quer esquecer daquilo. Então, justamente Paulo está mostrando, olha, não se embriaguem com vinho, não se encham de entretenimento, se distraindo da vida o tempo todo, porém busque uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que esse realmente é o foco da nossa vida cristã. Então, agora a pergunta que nos quer calar, como nós nos enchemos do Espírito? Paulo está nos dando uma recomendação. Só que agora vem a grande pergunta, como nós nos enchemos desse Espírito? Muito tem se falado, olha, você tem que se encher do Espírito, você tem que buscar a Deus. Mas como que você faz isso? E você vai perceber que Paulo, ele não só te dá uma recomendação, ele te dá a receita do bolo completa. Ele mostra como fazer isso no próprio capítulo, no próprio versículo adiante. Ele vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, para vocês se encherem do Espírito, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam estar buscando, trazendo hinos, louvores, hinos aqui e salmos. Se você perceber os salmos aqui, ele está muito o quê? Remetente à palavra. Porque os salmos eles estão referentes à palavra. Podemos parafrasear dizendo aí, olha, passem o tempo todo de vocês lendo a palavra de Deus,
cantando louvores a Deus, buscando adorá-lo constantemente. Você vai perceber que a ideia de louvor, ela aparece várias vezes no texto, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então ele tem aqui um foco muito grande na adoração, ou seja, está querendo dizer o seguinte, que olha, o grande segredo para você se encher do Espírito é o momento de adoração. O momento de adoração é o momento em que você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. E esse momento de adoração, ele acontece quando você está lendo a sua palavra na sua devocional, no seu momento do seu quarto orando, no momento do culto público, quando todos nós estamos adorando, louvando. E eu quero focar nessa parte justamente do culto público, onde há cânticos, hinos e louvores. Até porque o texto ele fala isso. Nós, durante muito tempo dentro da igreja, temos colocado a questão dos louvores, das canções, simplesmente numa área sentimental, emocional ou algo secundário, e nós esquecemos que esse é algo central dentro da igreja e do culto cristão. O momento de louvor da igreja é um momento de adoração, ou pelo menos deveria ser. O momento em que as pessoas estão ali cantando, fechando seus olhos, estão ali exaltando o nome de Deus com palavras, com orações, com expressões corporais, com instrumentos, seja lá com que forma for, é um momento de adoração. Há um tempo atrás, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com a adoração e eu era um cara assim que eu criticava demais a adoração dentro da igreja. Até que um dia eu descobri a real importância disso na minha vida e eu comecei a perceber como Deus falava comigo através daquele momento e como eu era alimentado espiritualmente naquele momento do culto. Então eu comecei a perceber, e esse texto ele foi algo na minha vida que me iluminou demais, porque eu comecei a perceber que esse momento em que nós estamos exaltando a glória de Deus, cantando hinos, adorando, louvando, é o momento justamente que Paulo está falando, em que nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Então esse texto aqui, ele é muito claro na recomendação. Olha, não percam o seu tempo com coisas inúteis. Encham-se do Espírito Santo de Deus. E como fazemos isso? Buscando o momento de adoração. É claro que o momento de adoração não simplesmente se resume ao culto público. A adoração vai muito mais além disso. A adoração, na verdade, o maior ato de adoração na vida de um cristão é ele obedecer a Deus. Isso é fato. Porém, quando você está no seu quarto de oração, você bota um louvor, você lê uma palavra ali, você ora, você chora, você está liberando uma adoração a Deus. E entenda, meu irmão, nesse momento, você está sendo cheio do Espírito Santo. As pessoas que já tiveram esses momentos sabem do que eu estou falando. É um momento em que você sai renovado, você sai fortificado, você sai alimentado. Parece que é o próprio Deus ali te alimentando. Então a minha palavra hoje é de encorajamento para que você prossiga nisso. E se você não tem essa prática, você não conhece isso, eu te convido a você começar a fazer esse exercício espiritual na sua vida. Comece dentro da sua casa, comece a dar um pouco mais de atenção aos momentos de louvor e adoração da sua igreja. Ao invés de você ficar procurando problemas e críticas, feche os seus olhos ali, faça daquele momento de adoração uma oração, comece a orar ao Senhor, ajoelhe, deite, tenha liberdade diante de Deus, mas busque a presença, a face de Deus naquele momento. E você vai perceber que Deus vai se revelar poderosamente para você. Essa é a minha palavra para você e espero que possa ter te abençoado. Amém? Deus abençoe e até a próxima, pessoal.